Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo criado para o curso Desenvolvimento de Sistemas da disciplina Lógica de Programação. Eu sou Johnny Ricardo e hoje vamos falar um pouco sobre os comandos condicionais, especificamente o comando if e o comando else. É um comando bem utilizado dentro da linguagem de programação porque é um comando de tomada de decisão, né? Ela é composta por uma expressão a ser avaliada. Então, o que deve acontecer no comando é o que ele vai executar. O que seria isso? Então, tudo que tem, eu vou usar o if para dar uma condição e vou usar o else para dar uma contraproposta à condição. Então, tudo que estiver dentro do bloco do if, enquanto ele estiver sendo verdadeiro, aquilo vai ser executado. No momento que ele torna-se falso, ele já passa para a condição else, que por sua vez ela significa se não, né? If, se, else, se não. Então vamos entender melhor na prática como é que funciona, né? Eu vou mostrar uns exemplos aqui e a gente vai colocar um pouco a mão na massa. Então, eu tenho aqui a idade de um jovem, de um adolescente. Então, ele quer identificar se a pessoa é jovem ou não. Então, o que é que ele faz? Ele pega a idade e faz uma comparação. Então, se a idade for menor que 20, print, você é jovem. Aqui no caso, ele mostrou só uma condição, imprimiu, beleza. No caso abaixo aqui, ele tem duas condições. Se o cara for maior ou igual a 18, ele é maior de idade. Se ele for menor ou igual a 18, ele vai ser menor de idade. Então, o if, pego a condição, faço a comparação da idade, no caso maior ou igual, 18. Se isso for verdadeiro, ele vai imprimir o primeiro valor. Se não, ele vai imprimir o segundo valor. Vocês estão vendo que o if, a condição, fica logo após o comando. No else, você não precisa colocar nenhuma condição. Então, se foi uma coisa, se foi um valor, é o primeiro valor, o se não, imprime o segundo. E a gente tem outra condição também, chamado o elif, né? Então, o que seria o elif? O elif é quando eu tenho uma condição do se. No caso aqui eu tenho 4 tipos de condições, né? Então, eu tenho criança, adolescente, adulto e idoso. Criança, que ele seja menor que 12. Adolescente, menor que 18. Adulto, menor que 60. E idoso, acima de 60. Então, para que eu não coloque if e else, então o Python abreviou isso e criou a função else if. Então, abreviando, ele vai dar o elif. Então, eu posso, dentro de um if, aliás, abaixo de um if, eu posso ter quantos elifs eu precisar. Então, quantas condições eu tiver, eu vou colocando elif até sobrar a última condição, que eu vou usar o else. Então, vamos colocar um pouco a mão na massa para a gente entender como é que funciona. Então, gente, abrindo aqui o Python, eu montei um programazinho, né? Início, cabeçalho de um programa bem simples. E a gente vai entender como funciona, né? A gente vai entender o que seja esse programa. Então, peguei o nome de um aluno, recebi aqui o input. Vocês estão vendo aqui que eu não coloquei, informei que era um string. Então, assim, eu não tenho necessidade de colocar string, input e o nome do aluno. Por quê? Porque no momento que eu coloco letras, a própria variável já identifica que ele vai ser um string. Aí já no outro aqui embaixo, não. Como eu não quero nota, eu posso colocar a nota como inteiro. Nota de 70, 10, 20, 30, 40. Então, no caso 70 seria 7. 100, a nota seria 10. Então, a gente vai usar nesses casos, né? Então, eu quero fazer o quê? Recebo a nota, recebo o nome do aluno, recebo a nota e recebo a média. Aqui eu poderia ter um comando simples, print, né? Print, vamos colocar aqui média. Então, vamos colocar a média para a gente entender como é que funciona. Se eu mandar executar aqui o programa, ele vai rodar sem nenhum problema. Vai solicitar as informações, digita o nome do aluno. Então, José, informa a primeira nota, 70. Informar a segunda nota, 60. Média, 65. Só que, com o comando if e o else, a gente vai poder dar uma notação melhor ao programa. Como? Eu vou informar se eu quero na condição se o aluno está aprovado ou se ele vai para a recuperação. Então, if, que é o comando de condição, no espaço depois do comando, eu vou colocar média, se a média for o quê? Maior ou igual a 70, terminou o comando if, 2 pontos. Pode ver que automaticamente quando dou o Enter, ele indenta o código.
Então, se for maior do que 70, print. Vamos colocar aqui. O aluno foi aprovado. Pronto. Coloquei o primeiro. Terminei a condição. Pode ver que ele automaticamente identa. Mas quando eu, vamos supor, eu tenho só a condição agora que ele está em recuperação. Else. Quando eu coloco os dois pontos, ó, automaticamente ele joga para baixo do if. Então, ele está informando que aquele comando vai depender do if. Então, print. Vamos colocar aqui. O aluno está em recuperação. E vamos executar para a gente entender como é que funciona. Então, vamos fazer o comando. Digite o nome do aluno. Maria. Informa a primeira nota. Vamos colocar duas notas que ele consiga aprovar. Depois a gente coloca a nota que ele não consiga aprovação direta. Ele vai para a recuperação. Então, vou colocar 70 e a segunda nota 80. Automaticamente ele vai ter 75 de nota, né? Então, o aluno foi aprovado. Beleza, funcionou com a condição maior que 70. Vamos rodar agora para uma nota inferior. Então, deixa eu dobrar no aluno. Paulo. Informa a primeira nota. Vamos estar 60. E vamos colocar agora 65 para a gente ver o resultado que vai dar. Vai dar um número. A gente até agora trabalhando com o número inteiro. Vai dar um float, né? Por quê? Porque tem casas decimais. 65. Então, 62,5. O aluno está em recuperação. Então, minha condição funcionou. Beleza. Agora vamos fazer melhor. Então, eu usei o if e usei o else. Eu poderia usar só o if. Se maior que 70. Se eu comentar aqui o código, ele vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou comentar só esse aqui. Não vai informar nada. Então, se eu mandar executar aqui, ó, aluno José. Opa, tá entrando José ali em cima, não cliquei embaixo. Vamos lá. José. Nota 70, nota 90. O aluno foi aprovado. Vamos colocar uma nota inferior a 70. Então, ó, José. Vamos lá, José. Nota 60, nota 50. Ele vai imprimir a média. Como eu não tenho nada abaixo dele, não entrou na condição, então ele não imprime nada. Então vocês entenderam como é que funciona. Para eu ter a segunda impressão, se a não ser que eu colocasse um print fora da indentação do if aqui, ele ia imprimir normalmente. Poderia chegar aqui embaixo, ó, botar um print, só para vocês entenderem. Fim. Executar novamente. Então, vamos colocar Maria, nota 80, nota 90. O aluno foi aprovado. Fim. Vou colocar notas menores agora. Então, Paulo, ele tirou 50 e depois tirou 60. Então, 55, fim. Então, vocês estão vendo que, como eu não tenho nada, automaticamente ele vai partir para o próximo comando. Se eu colocasse esse print dentro do meu identado aqui com o meu if, ele não iria aparecer. Mas vamos desmarcar isso aqui e vamos executar mais uma coisa. Agora, eu preciso que o aluno identifique. Maior que 70, o aluno está aprovado. Entre 40 e 70, o aluno está em recuperação. E abaixo de 40, ele esteja automaticamente reprovado. Então, como eu tenho else aqui, eu vou botar aqui, substituir isso aqui por reprovado. Então, vamos lá, vou botar aqui, deixa eu só marcar aqui, reprovado. Vamos lá, reprovado. E agora eu preciso informar que ele está em recuperação. Deixa eu organizar aqui, vamos botar o A maiúsculo. Então, depois do primeiro if, vou dar um enter, ó, ele está identado, só que eu não preciso. Então, é como se eu colocasse else if. Tá vendo? Já aparece o comando elif aqui, ó. Elif. Já que eu estou colocando o comando elif, eu preciso de uma condição. Qual seria a minha condição? Média maior ou igual a quanto? A 40, né? Agora. Então, vocês estão vendo que eu não preciso colocar parênteses, não precisa colocar nada e automaticamente ele entende. Terminei a condição, dois pontos, ele já automaticamente identa. Então, print, o aluno está em recuperação.
Então agora eu vou ter 3 condições para o meu aluno. Se a nota dele for maior que 70, maior ou igual a 70, aprovado. Se a nota for maior ou igual a 40 e menor ou igual a 70, recuperação. Se for abaixo disso, reprovado. Vamos executar para a gente entender como é que funciona. Então, José, vamos testar a nota maior que 40. Então, vamos botar a nota aqui, 50 e nota 60. Ele vai bem próximo da média. Então, o aluno está em recuperação. A média 55, o aluno está em recuperação. Vamos executar agora com a nota menor. Então, vamos botar aqui, Paulo. Nota. Tirou a primeira nota 40. Tirou a segunda nota 35. Então, o aluno está em reprovado. Por quê? Porque eu não tirei o enzinho daqui. Então, o aluno está reprovado. Ele entrou automaticamente no segundo valor. Então, gente, só para vocês entenderem que o if a gente pode fazer várias condições. Eu poderia ter aqui, acima de 90, o aluno foi aprovado com louvor. Até 70, o aluno foi aprovado. Entre 40 e 50, recuperação. Entre 20 e 40, reprovado. E abaixo de 20, tente mais. Você não devia estar nem aqui. Então, você pode ter quantas condições for necessário dentro do C. Então, gente, só para a gente entender como é que funciona o if. E nos próximos vídeos veremos mais outros comandos. E aproveitem, bons estudos.